Olá, Shalom pessoal, tudo bem? Meu nome é Benjamin e venho trazer aqui um assunto. A gente vai fazer uma análise breve de um capítulo do profeta Isaías com relação a algumas características sobre Mashiach. Algumas pessoas dizem que Mashiach já veio e que ele vai retornar outra vez numa segunda vinda para concluir aquilo que não conseguiu concluir. Mas o que de fato o profeta Isaías traz sobre o assunto de Mashiach, se realmente ele vem em duas etapas, ou se ele vem para concluir o seu objetivo, a sua função de uma vez só. Então, o que é que diz o profeta Isaías, segundo o capítulo 11? Vamos ver algumas características de Mashiach, o Messias? Então, diz assim: um rebento sairá do tronco de Ishai. Ishai é Jessé, pai de Davi. E um ramo de suas raízes brotará. Ou seja, um rebento sairá de Ishai, quer dizer que o Mashiach deverá ser um descendente direto de Jessé. Ishai é Jessé. Ele deve ser um descendente direto de Jessé. Se aplicarmos isso ao Messias, suposto Messias cristão, ele não é um descendente de Jessé, até porque ele é um filho adotivo. Então ele não tem essa corrente biológica, essa árvore genealógica dele entre ele e Davi e Jessé, visto que lá é apontado como um filho adotivo, uma vez que mostra lá que ele é descendente de José, porém José o adotou, não veio da parte biológica de José. Então já quebra aqui essa regra inicial. Versículo 2, Passuque 2 diz: sobre ele pousará o Espírito do Eterno, Espírito de sabedoria, de compreensão, de capacidade de aconselhamento e de fortaleza, de conhecimento e de temor ao Eterno. Mashiach terá temor ao Eterno, ou seja, ele não pode ser o próprio Eterno, porque ele vai temer o próprio Eterno. Então ele é um servo do Criador, ele vai ter um atributo igual ao Criador do Universo. Então ele vai estar no temor de Kadosh Baruch Hu, de Hashem. Será o seu deleite no temor do Senhor. Ele não julgará pelo que lhe mostrarem os seus olhos ou escutarem os seus ouvidos, mas sim com justiça e equidade a de julgar os necessitados e os fracos de toda a terra. Então, por aqui também a gente já vê outro critério que cai por terra, né? Que é a questão de que ele vai julgar os necessitados de toda a terra. Qual foi a situação onde o cidadão lá, o personagem cristão, julgou toda a terra? Nenhuma. Ah, mas ele vai voltar outra vez. Mas aqui não fala que ele vai voltar outra vez. Né? O texto de Isaías ele é uma sequência. E ele diz o seguinte, continua falando aqui. Com justiça e cuidado ele é de julgar os necessitados e os fracos de toda a terra. Então, na primeira vinda lá do cidadão, ele não julgou a terra, até porque ele nem saiu ali das regiões de Israel e da Judéia. Com a majestade das suas palavras e o alento da sua boca, destruirá os ímpios. Quais foram os ímpios que ele destruiu? Pelo contrário, defendeu os inimigos de Israel, como César e Herodes, e desprestigiou o seu próprio povo. Então esse não é Mashiach. Mashiach não tem esse propósito. Ele vem erguer o templo, reunir o povo de Israel dos quatro cantos da terra. E lá dentro de Jerusalém, ele vem glorificar o povo judeu, né? E vai reinar lá. E não destruir o templo, dizer que vai voltar uma segunda vez e empurrar profecias para 2000 anos na frente. Com retidão se cobrirá e fidelidade o revestirá. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará ao lado do cabrito.
Veja que é uma ordem, existe uma ordem, uma sequência de fatores que não se cumpriu no suposto Messias cristão que eles alegam lá que é o Messias. Então, nos seus dias, o lobo habitou com o cordeiro? Houve paz nos seus dias? Retificou Jerusalém? Não. Então, não bate a identidade messiânica do suposto Messias cristão com a identidade messiânica do Isaías capítulo 11. O bezerro, o filhote do leão e o animal adulto andarão juntos, e uma criança os conduzirá. Ou seja, haverá plena harmonia no mundo, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Os animais ferozes, eles agora já não mais serão tão ferozes, eles andarão em harmonia com outros animais de pouca ferocidade, né? De animais que não têm instinto selvagem, né? Melhor dizendo, e ou seja, a Terra estará em pleno alinhamento de paz, tanto no reino vegetal, mineral, como no reino animal e entre os seres humanos. A vaca e a ursa pastarão lado a lado, suas crias se deitarão juntas, e o leão comerá palha como o boi. Aconteceu isso no dia que JC veio dizendo que era Mashiach? Não aconteceu. Então, pessoal, não adianta os messiânicos, né, chamados messiânicos, ex-evangélicos, estarem aí no TikTok, no Facebook, no Instagram, dizendo que são judeus e que acreditam em Yeshua, que Yeshua foi Mashiach. Mashiach é coisa nenhuma, foi um enganador, né? Com todo respeito a quem acredita, mas pesquisem, estudem, analisem texto e contexto. Judaísmo se estuda com judeus, se estuda com os rabinos, procure os rabinos, um morei, alguém que entenda do judaísmo, que fala daquilo que está escrito, sem distorcer, sem traduções erradas, sem interpolações, sem adições de textos, né? E fujam, corram das traduções em português. Busquem uma tradução mais fiel da linhagem judaica. Um dos versículos importantes que eu gostaria de trazer também, onde fala o seguinte, na sequência do texto ainda de Isaías 11, o versículo 9, onde diz: não causarão dano e não destruirão o meu santo monte. Mashiach não vai deixar acontecer nada de mal ao Monte Santo de Israel. Mas na época de Yeshua, ele previu destruição do templo, ele previu que o povo seria perseguido, ele previu que as pessoas do seu povo se dariam mal. Essa não é a função do Mashiach, prever desgraça para o seu povo. O Mashiach vem resolver o tema judaico, o tema da cultura, do andamento da vida do seu povo. Ele não vem para adivinhar desgraças, para anunciar catástrofes. O Mashiach, ele vem para cumprir isso daqui, trazer a paz, reunir o povo de Israel, engrandecer o seu povo, vai trazer paz, harmonia entre o leão e o cordeiro, né? Porque a terra estará repleta do conhecimento do Eterno. Por quê? Porque a terra se preencherá realmente do conhecimento de Kadosh Baruch Hu. Essa é uma das missões de Mashiach. Não, de forma alguma, trazer dissensão entre filho e mãe e pai, entre a sogra e o genro e vice-versa. Essa não é a função de Mashiach. Não é prever guerras. Mashiach vem solucionar. Mashiach não vem complicar. Então ele diz que vem trazer conhecimento do Eterno como as águas cobrem o mar. E o descendente de Ishai, que é Mashiach, será como um estandarte, quer dizer, como uma bandeira para todos os povos.
em momento algum, houve, nesses intervalos que nós lemos aqui, esses versículos, fala que Mashiach vai morrer para depois cumprir outra coisa. Há uma sequência. E o descendente de Ishai, né, quer dizer, o descendente de Jessé, que seria um descendente do rei Davi, pela linhagem do rei Salomão, que é uma referência a Mashiach, será como estandarte para todos os povos. A ele acorrerão todas as nações, e será glorioso o lugar da sua morada. Então Mashiach vem tornar glorioso o seu lugar, o seu povo. Vem restabelecer a paz, renovar a aliança com o povo de Israel, como diz Jeremias 31. E não rejeitar o seu povo. Aliás, esse é um dos assuntos mais confundidos aí na mente das pessoas, porque as pessoas acham que uma nova aliança ali, que está escrito em Jeremias, é uma nova aliança com outro povo. Não. Ali está falando de uma renovação de aliança com o povo de Israel, com a nação israelita. Né? Então, Hashem, Kadosh, Baruch Hu, ele renovará uma aliança com o seu povo. E eu vou trazer esse tema em outra ocasião, para a gente falar um pouco sobre isso com mais detalhes. Né? Então, tudo que o profeta Isaías está dizendo é que, primeiro, Mashiach trará a paz, reconstruirá o templo, trará harmonia entre os povos, no reino animal, mineral, vegetal. Ele fará com que a paz reine em Israel, que o Monte Santo de Israel seja glorioso novamente, né? Ele não fala que o Monte Santo será destruído, que as pessoas serão perseguidas. O profeta Isaías não fala que as pessoas serão perseguidas e que ele exaltará os povos, os gentios, e vai exaltar os gentios como houve lá, né, no Novo Testamento, dizendo que os gentios têm mais fé do que o povo de Israel. Não caiam nessa. Isso é um engodo. Isso é uma farsa. Hashem, Kadosh Baruch Hu, manda Mashiach para resolver aquilo que ele tem que resolver, para cumprir o seu objetivo. E não para anunciar desgraças. Essa não é a função de Mashiach. Né? Todos os profetas previram a chegada de Mashiach, mas para que ele resolvesse, e não para que ele viesse a complicar a situação ainda mais do seu povo. Ele vem reestruturar o povo de Israel, a nação, e fortalecer a união do povo de Israel, dos quatro cantos do mundo, e Israel de lá será uma luz para todas as nações, como está escrito em Isaías capítulo 49. Ok? Se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhem, curtam e até lá. Shalom.